Olá! O livro de Pedro apresentam dois textos aqui intrigantes, que dá a entender, e talvez seja isso mesmo, é o que nós vamos desvendar agora, que Jesus desce ao inferno para pregar aos mortos, aos presos. Olha o que diz aqui no versinho 19 de 1 Pedro 3. Diz o seguinte: no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. E é interessante também que no mesmo livro, logo no capítulo seguinte, diz que os mortos também recebem a mensagem. Olha o que diz aqui no verso 6 do capítulo 4. O evangelho foi anunciado também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento de Deus, como morrem todos os seres humanos. O evangelho foi anunciado aos mortos? Horas, isso não é imortalidade da alma? O que esse texto de 1 Pedro 3 e também 1 Pedro 4 está querendo nos dizer? Jesus está mostrando e provando aqui que em espírito ele foi até o inferno, porém existe inferno, e também o evangelho foi pregado aos mortos, porém existe a imortalidade da alma? É isso que está falando o texto bíblico? Nós vamos desvendar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo, já estamos no ar ao vivo, direto da Rede Novo Tempo de Comunicação para o Brasil e o mundo. A partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo. Por que eu falo mundo? Nós temos milhares de pessoas que estão nos acompanhando através da internet em várias regiões do nosso país. Nós recebemos aqui mensagens de Portugal, os nossos irmãos de Angola, Moçambique, acompanha o programa Na Mira da Verdade. E hoje nós temos um grupo todo especial no Japão que está acompanhando a gente também. Então, a partir de agora, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, Rede Novo Tempo de Comunicação, Rede de Rádio Novo Tempo, da televisão, TV Novo Tempo espalhado por todo o nosso país e pela internet. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você estar aí acompanhando o nosso programa, sempre estar aqui pertinho da gente e fazendo este programa acontecer, porque são as suas perguntas, os seus questionamentos que são lançados aqui e nós colocamos na mira da verdade e tudo é respondido pelo professor Leandro Quadros, conforme a palavra de Deus. Não é a palavra do professor Leandro Quadros, e sim a palavra de Deus que responde os seus questionamentos. Vamos começar o programa. Professor, como é que passou a semana aí? Como é que está preparado para hoje? Que o assunto que nós começamos hoje é capcioso, hein, professor? É um assunto capcioso e que exige a análise de alguns textos bíblicos para podermos interpretar. Eu queria mandar aqui, Tito, um abraço especial para todos os jovens de Campinas que participaram da Semana Jovem de Oração, não é? E um abraço também para a Gabi e a sua família que acompanha Novo Tempo, né, pela internet. E toda a equipe Novo Tempo manda um abraço para vocês, né? E esperamos no programa de hoje, mais uma vez, permitir que a Bíblia fale, né? Porque a Bíblia falando é a mesma coisa que Deus estar falando ao nosso coração. E olha, Campinas, todos nos assistem lá em canal aberto pelo canal 34 de Valinhos, viu, professor? Um abraço aí para todos os campineiros que acompanham o nosso programa, pessoal de Valinhos, pessoal de Hortolândia, pessoal ali da região toda que está conseguindo receber o sinal da TV Novo Tempo em canal aberto. Professor, a gente não pode deixar de mandar um abraço para os nossos irmãos lá do outro lado do mundo, professor. Sim. No Japão, agora são 9 horas e deixa eu ver, 9 horas e 8 minutos lá no Japão. Eu tenho que dar um bom dia para eles. Em japonês é Onhayo, você que está nos acompanhando aí no Japão, mais precisamente na região de Aichi e também Shizuko, que estão assistindo a gente, acompanhando o nosso programa lá no Japão, viu, professor? Um abraço a todos eles e ver se parem com essa história de só convidar o pastor Odailson para ir para lá, não é? Convidem o Tito e eu também. Bom, gente, a gente vai começar o nosso programa hoje
como eu comecei aqui falando do assunto, é um texto intrigante da palavra de Deus. E chegou um SMS para a gente com essa pergunta. E é ela que está na mira da verdade agora. Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. Em relação ao texto de 1 Pedro 3, 19 e 20, Jesus, depois de sua morte, chegou a pregar no inferno, professor? Que história é essa de Jesus ir no inferno quando ele morreu ali na cruz? Isso é real? É o que fala aqui o livro de Pedro. E logo depois, no capítulo 4, ele diz que o evangelho é pregado aos mortos. Que história é essa, professor? Vamos lá, meu amigo Tito. Veja bem, querido telespectador, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo e amigo internauta. Esse é um texto com o qual nós precisamos manter um diálogo para podermos interpretar o texto. Então, quando lemos 1 Pedro 3,19, diz assim: no qual foi e pregou aos espíritos em prisão, nós temos que fazer algumas perguntas ao texto. Quem pregou? Que espíritos são esses? E que prisão é esta? Então, nós fazendo esta pergunta ao texto e lendo o contexto e alguns versos da Bíblia, nós vamos deixar que a própria Bíblia nos responda a essas três perguntas. Eu vou ler para você a partir do verso 18 e também lerei o verso 20, para nós respondermos essas perguntas, para nós podermos dialogar com o texto. 1 Pedro 3, a partir do versículo 18, diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Primeira parte. Aqui diz que Cristo foi morto na carne, mas foi vivificado no Espírito. E no Espírito ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, na verdade, quem pregou a esses espíritos em prisão não foi Cristo, foi o Espírito que o ressuscitou de entre os mortos. E que Espírito é esse? É o Espírito Santo. Porque aqui diz assim, menciona-se o termo Espírito no verso 18 e no verso 19, no qual, ou seja, no Espírito Santo, pregou aos espíritos em prisão. Então aqui você já pode descartar a ideia de que Cristo desceu ao inferno para pregar a espíritos em prisão. Porque aqui diz que foi o Espírito que ressuscitou a Cristo, que pregou esses espíritos em prisão. E esse Espírito é o Espírito Santo. Agora, quem são esses espíritos e que prisão é essa? Vamos ler agora o verso 20. Os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvas através da água. Perceba, esses espíritos em prisão eram aqueles desobedientes nos dias de Noé. Então, esses espíritos aqui estão se referindo aos antediluvianos. Neste contexto bíblico, querido amigo que nos acompanha, os espíritos mencionados são as pessoas que estavam vivas nos dias do dilúvio. A Bíblia usa o termo espírito em alguns momentos para se referir a pessoas vivas, como podemos ver em Hebreus 12, 22 e 23. Então, esses espíritos a quem o Espírito Santo pregou são os antediluvianos. Não tem nada a ver esse texto com imortalidade da alma. É o próprio contexto esclarecendo. E que prisão é essa em que os antediluvianos se encontravam? Aí nós vamos para Provérbios 5, verso 22, que diz assim: quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Juntando essas informações de 1 Pedro 3, 18 a 20, com Provérbios 5, 22, nós podemos chegar à seguinte conclusão. O que 1 Pedro 3, 19 está dizendo é o seguinte, que Cristo, por meio do Espírito Santo, pregou aos antediluvianos que estavam presos pelas cadeias do pecado.
é simplesmente isso. Isso está em harmonia com Gênesis, capítulo 6, versículos 5 e 6, onde Deus afirma: o meu Espírito, que é o Espírito Santo, não contenderá para sempre com o homem. Os seus dias serão 120 anos. Então aqui Pedro está fazendo referência às pessoas dos dias do dilúvio. E no capítulo 4, professor? O que está querendo dizer aí no capítulo 4, 6? No capítulo 4, nós temos verso um minutinho 6, ainda. Temos um minutinho, então vai dar para responder. Nós podemos entender o capítulo 4, verso 6, lendo o versículo 5. Né? No verso 6, fala que o evangelho foi pregado aos mortos. Tudo bem, mas olha o que diz o verso 5. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também aos mortos. Ou seja, se Deus vai julgar vivos e mortos, porque o evangelho foi pregado aos mortos, é claro que esses mortos que receberam o evangelho quando estavam vivos. É disso que Pedro está falando, né? O evangelho foi pregado aos mortos, mas quando eles estavam vivos. É isso que está dizendo o contexto. Se fosse diferente, isso seria uma heresia. Porque biblicamente, de acordo com 2 Coríntios 6, verso 2 e Hebreus 3,13, só existe oportunidade de salvação em vida. Morreu, acabaram-se as oportunidades. Muito bem, professor. O nosso programa hoje promete muito. Portanto, não sai daí não. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu vou dizer para você como que você faz para mandar as suas perguntas para a gente, tá bom? A gente volta já já. É rapidinho. Já estamos de volta, agora são 21 horas e 16 minutos e eu quero dizer para você como que você faz para participar do nosso programa, mandando a sua pergunta, mandando a sua dúvida, o seu questionamento. Você pode mandar por um torpedo SMS para 12 9156 6972. O número parece ser difícil, né? Mas você assistindo o programa sempre aí, você vai decorar já já. É fácil. 12 9156 6972. Ele está aí aparecendo no seu vídeo aí. Então anote aí e mande a sua pergunta para a gente que ela chega na hora aqui para mim, tá bom? Se você preferir, você pode também acessar o nosso blog. Além de você ver lá uma quantidade enorme de assuntos que nós falamos aqui no programa, que o professor Leandro Quadros posta lá todas as semanas, você também pode ver que do lado direito está dizendo que o programa está no ar. E você mandando a sua pergunta ali, preenchendo e mandando a sua pergunta, ela também chega online aqui para mim, tá bom? Então participe com a gente, mande a sua pergunta, mande o seu questionamento e se você quiser, você também pode mandar a sua pergunta pelo Twitter. O nosso Twitter é Na Mira da Verdade, twitter.com/Na Mira da Verdade. Você abre lá a página, passe a nos seguir e você pode mandar as suas perguntas aqui pra gente, tá bom? Professor Leandro Quadros, nós temos perguntas muito boas que já chegaram aqui no programa, professor. Opa. E eu vou colocar uma aqui agora que chegou pelo nosso blog, que quem mandou foi o Fábio, ele é de Caçapava, em São Paulo, ele diz o seguinte: Jesus, quando falava aos seus discípulos, prometeu-lhes a vinda do Consolador, um só Espírito. Mas em Apocalipse, João viu 7 lâmpadas que ardiam, 7 Espíritos de Deus. Sendo assim, existe um só Espírito Santo ou 7 Espíritos Santos, professor? Que história é essa? A gente sempre ouviu falar aqui sobre o Espírito Santo, mas o que João estava vendo em Apocalipse? Os 7 Espíritos, aquilo também são Espíritos Santos? Quer ver uma coisa? O número 7 aparece com frequência no Apocalipse. Você percebe ali 7 candeeiros de ouro, 7 espíritos, 7 selos, 7 igrejas, porque o número 7, ele é o número da perfeição na Bíblia. Lembre-se que o ser humano foi criado no 6º dia e ao 7º dia Deus descansou de toda a sua obra, diz Gênesis 2, 1 a 3. Então o número 7 é o número da plenitude. Então, quando o Espírito Santo é mencionado com o número 7, simplesmente é uma referência ao Espírito Santo em sua total plenitude, certo? Porque João 14,16 afirma, chama o Espírito Santo de
o Consolador, no singular, né? É uma pessoa divina. É mencionado 7 espíritos, porque o número 7 na Bíblia representa plenitude. Muito bem, professor. Ó, os SMS chegando aqui bastante. Você quer ver? Tem uma aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ele mandou várias perguntas aqui. Olha aqui, ó. O Wilson de Minasul, Goiás, tem várias perguntas suas aqui. A sua vai entrar, a última aqui. Muitas pessoas de várias religiões afirmam ter ouvido conselhos de Deus, a voz de Deus. Mas ouvi no programa que essas vozes podem ser vindas do inimigo. Como saber se essas vozes são vindas de Deus ou do inimigo? Olha aí, professor. Você disse alguma vez que essa voz é do inimigo? Que história é essa? Algumas pessoas que ouvem vozes, né? Isso pode realmente ser a voz do inimigo, ou às vezes a pessoa também pode estar com alguma doença de ordem psiquiátrica. Ué, né? mas tem como provar na Bíblia isso? Como é que a gente pode julgar se ela está ouvindo voz do inimigo ou não? O que acontece? A pessoa tem que analisar Mateus 7, 21 a 23, que ali é dito o seguinte, que toda pessoa que fala de acordo com Deus ou ouve uma mensagem de Deus tem que estar em harmonia com a lei de Deus. Então, o que eu recomendo para essa pessoa? Ela tem que pedir orientação para Deus para ter discernimento disso. É uma coisa que nós, especialmente aqui à distância, nós não podemos dizer. É uma questão muito subjetiva, uma coisa muito pessoal. Então, se a pessoa ouve vozes, converse, com o seu pastor ou com um bom terapeuta para fazer uma avaliação. Pode acontecer em raros casos de Deus falar com o indivíduo, mas não é essa a estratégia que Deus utiliza hoje. Deus fala com o indivíduo pela Bíblia. Então, faça uma autoanálise, peça a Deus discernimento, peça ajuda para você saber o que é isso que está acontecendo. Muito bem, professor. Olha só a pergunta que chegou aqui pra gente. Quem mandou foi a Juliana, de Brasília, Distrito Federal. Ela diz o seguinte: professor, o feminismo contraria a Bíblia? Sou uma feminista, ou seja, acredito na igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres. Será que contrario a Deus? Ou seja, professor, a pergunta dela, dizendo que ela é feminista, eu estou percebendo aqui que nada mais é do que uma forma reprimida de muitas vezes poder falar na igreja. Porque a gente já caiu aqui no programa várias perguntas indagando se a mulher pode ou não participar do culto, ser uma pregadora, ser uma pastora. A Bíblia condena esse tipo de coisa, professor? Essa questão do feminismo, veja bem, o feminismo tem o seu lado bom, mas tem o seu lado ruim também. Opa, como assim, professor? O lado bom é promover a igualdade entre os seres humanos, homem e mulher. Por quê? Biblicamente, olha o que diz em Gênesis 1, 26. Façamos o homem, ou melhor, vou ler aqui o versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, para Deus, tanto o homem quanto a mulher têm o mesmo valor. Isso é óbvio na Bíblia. Tanto que em Romanos 2,11 é dito que Deus não faz acepção de pessoas. Só que o feminismo erra num ponto. Depois do pecado, Deus deu funções diferentes para o homem e funções diferentes para a mulher. Porque Deus viu que depois do pecado, o homem teria melhor desempenho na sua função de ser o cabeça do lar e a mulher o coração do lar. Isso está em Efésios 5:22. Vou ler para você aqui Efésios 5:22, que diz o seguinte: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Então Deus estabeleceu isso. Só que a submissão da mulher ao marido não é uma coisa assim machista como alguns pensam. Porque aqui no versículo 25 é dito o seguinte, que o marido a quem essa mulher tem que ser submissa, ele deve amar a mulher assim como Cristo amou a igreja. Ou seja, a mulher só deve ser submissa a seu esposo se ele a ama como Cristo ama a igreja. Se ele não ama a esposa como Cristo ama a igreja, se ele é um tirano, ele não tem direito de pedir submissão.
entendeu? Tirano, lugar de tirano é na cadeia, né? Não é pedir submissão, certo? Então, eu recomendo que você pegue do movimento feminista o que é bom. Homem e mulher são iguais diante de Deus. Agora, ao negar o movimento feminista a função da mulher e colocá-lo na mesma função do homem depois do pecado, isso é contra, sim, os planos de Deus, certo? Então, eu recomendo que você tenha um equilíbrio em relação a isso, para que você não se desvie dos planos de Deus para a sua vida como uma mulher cristã. Muito bom, professor. Olha só, ainda também no nosso blog, o Vladimir, ele é de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Um abraço aí aos nossos amigos do Rio Grande do Sul que acompanham a TV Novo Tempo em canal aberto. A questão é a seguinte, ele diz o seguinte: somos da Assembleia de Deus, mas buscamos seguir os 10 mandamentos por amor ao Senhor, inclusive o sábado. Pergunta, Ellen White foi profetisa? Eu creio, pois li vários relatos. Os irmãos adventistas creem que ainda existe profeta, embora muito banalizado no meio pentecostal. Em relação ao dom de línguas, li que os irmãos creem que se trata de outras línguas, idiomas, mas Paulo menciona, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Vejo aqui uma separação de conceito. A paz do Senhor Jesus. Esta é a pergunta do nosso irmão aqui da Assembleia de Deus. O nome dele é Vladimir. Também a Marta e o Nicolas, que estão acompanhando o programa ali, direto de Cachoeirinha, professor. Olha, irmão Vladimir, Marta e Nicolas, eu quero parabenizar vocês por vocês terem o coração aberto às verdades da Bíblia. Que Deus abençoe vocês nessa busca. Sabe que a sua decisão de observar a palavra de Deus, inclusive o 4º mandamento que ordena o sábado, ela é bem vista por Deus. Cristo fala em João 14 o seguinte: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E você disse que obedece ao mandamento de Deus porque ama ao Senhor. E você o ama de verdade. Parabéns, meu irmão, por isso. Tá? Que Deus continue te abençoando nessa busca, e a você e a todos os nossos irmãos pentecostais que acompanham o programa. Veja bem, querido irmão, sobre o dom de línguas em 1 Coríntios 13, verso 1, que é o texto ao qual você fez referência. Quando nós analisamos 1 Coríntios 13, 1, nós percebemos que o apóstolo Paulo, na verdade, não estava dizendo que ele falava línguas angélicas. Eu vou lhe ajudar nisso aqui. Olha o que diz o versículo 1. Depois nós vamos ler também o versículo 3, que vai nos ajudar na interpretação. Tá, irmão Vladimir? Diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Essa expressão, ainda que, ela é adversativa. Ou seja, Paulo não está afirmando que ele falava todos os idiomas dos homens e as línguas angélicas. Como é uma conjunção adversativa, ele está apenas supondo, ele está dizendo assim: ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, de nada disso me adiantará. Isso fica evidente também, querido irmão, no versículo 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Se o ainda que significasse no verso 1 que ele fala a língua de anjos, o ainda que no verso 3 teria que significar que todo cristão, para ser cristão, tem que dar todos os seus bens e tem que entregar o seu próprio corpo para ser queimado. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Ele está apenas jogando essa conjunção adversativa para dizer o seguinte: ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu dê os meus bens, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado em favor de alguém, se não tiver amor, de nada me adiantará. Outra evidência que encontramos de que Paulo não falava a língua angélica é o seguinte: o irmão pode ir em Gênesis 18 e perceber que anjos, quando falaram com Abraão, falaram a língua de Abraão. E em Apocalipse 22, 8 e 9, quando o anjo falou com o apóstolo João, falou a língua do apóstolo João. Então, se o anjo que é anjo fala a língua do ser humano para ser entendível, de forma alguma Deus daria um dom de língua angélico para nós, porque isso não traria crescimento para a igreja, tá bom? Obrigado por sua pergunta, que Deus lhe abençoe.
Muito bom, professor. Bom, o nosso tempo está voando aqui, nós temos que ir para mais um intervalinho. Mas não sai daí não, porque as perguntas hoje estão fantásticas. A gente volta já já. Já estamos de volta, agora 21 horas e 33 minutos. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Um abraço muito carinhoso para todos os nossos ouvintes da rede Novo Tempo de Rádio, que acompanhem ao vivo o nosso programa aqui também pelo rádio. Obrigado onde quer que você esteja aí, obrigado por você estar nos ouvindo e participe do nosso programa também mandando a sua pergunta. Se você está aí na sua casa, mande um SMS para a gente. 12 9156 6972 para sua pergunta chegar na hora aqui para mim, tá bom? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. A próxima pergunta que está na mira, professor, a questão é a seguinte: como surgiu a composição da Bíblia, da Palavra de Deus, os 39 livros do Velho Testamento e os 27 livros do Novo Testamento? Existe um questionamento e estão perguntando aqui, foi a Igreja Católica que fez a composição deste livro sagrado, professor? Ou seja, a Igreja Cristã Primitiva? Quer ver uma coisa? Não foi a Igreja Católica responsável pela formação de livros da Bíblia, né? O que aconteceu foi que em concílios feitos, né, a lista de livros que já havia sido estabelecida pela igreja cristã antes da existência do catolicismo, né, esses concílios reafirmaram a crista que já existia. Como é que nós comprovamos isso? A própria Bíblia nos mostra, né? Olha o que diz aqui, por exemplo, 2 Pedro 3, vamos ler 2 Pedro 3, 15 e 16. Vamos ler a partir do verso 16. Falando do apóstolo Paulo e das cartas de Paulo, olha o que Pedro diz. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a destruição deles. Perceba que quando Pedro menciona as epístolas de Paulo, e que alguém estava deturpando essas epístolas, ele diz assim, eles deturpam as epístolas de Paulo, assim como as demais escrituras, ou seja, Pedro já reconhecia as cartas de Paulo como fazendo parte da Bíblia. Então, até o final ali do século I, a igreja cristã reuniu os evangelhos, os escritos dos apóstolos, fechando os livros do Novo Testamento. Por quê? Porque estavam surgindo muitos escritos gnósticos, heresias, e para não misturar essas heresias com as cartas dos apóstolos e evangelhos, a igreja cristã fechou a lista de livros. E o catolicismo romano nem existia naquela época. Já os livros do Antigo Testamento, segundo os estudiosos, né, eles foram reunidos por Esdras e Neemias, porque eles eram escribas. E depois de Esdras e Neemias, nenhum livro mais foi incorporado nos livros do Antigo Testamento. Já os livros apócrifos, que existem nas Bíblias católicas, não é? Eles foram acrescentados pela Igreja Católica no Concílio de Trento, em 1546. Por quê? Porque alguns ensinos pagãos dos livros apócrifos se harmonizam com alguns ensinos católicos apostólicos romanos. Então, foi por isso que foram acrescentados esses livros. Mas não são livros inspirados, não se harmonizam com o restante da Bíblia. Por exemplo, em 2 Macabeus 12, se eu não me engano, do verso 46 e 47, ali ensina que é possível dar esmolas e você ter seus pecados perdoados. Isso é uma heresia, isso não tem fundamentação bíblica. Então, por isso, nós rejeitamos os apócrifos, porque eles são fonte histórica, cultural, mas não doutrinária. Muito bem, professor. Estou aqui dando uma navegada no Twitter, o pessoal que está acompanhando a gente através do Twitter. E tem algumas perguntas interessantes aqui, mas tem um questionamento aqui que eu quero colocar agora na mira, professor. A questão é o seguinte, o Augusto Mendes aqui no Twitter, ele diz o seguinte: ontem eu vi
em um programa de TV que um pregador tinha o poder de derrubar as pessoas com o levantar dos braços. Que é isso, professor? Isso aí é um poder do Espírito Santo que faz com que as pessoas pecadoras caem, professor? É isso mesmo? Veja bem, existem muitos pregadores pentecostais que, apesar de eu não concordar com muitas doutrinas que eles ensinam, eu não tenho nenhuma dúvida da sinceridade e do amor deles por Jesus. Isso é uma coisa óbvia, né? Você percebe na forma como a pessoa prega que ela ama Cristo e que ela vive de acordo com a luz que ela recebeu de Cristo. Agora, esse tipo de culto em que o indivíduo levanta a mão e outro cai no chão, e alguns até ficam espumando pela boca, e a gritaria e tudo mais, eu tenho que lhe dizer, com base na Bíblia, isso não é manifestação do Espírito Santo. Como que eu posso mostrar isso para você? Vou demonstrar para você 2 textos em especial. Primeiro, Efésios 4, 30 e 31. O Espírito Santo gosta de cultos barulhentos, onde há gritaria? Vamos deixar que a Bíblia responda. Não importa o que o Leandro fala, o que a TV Novo Tempo fala, isso é o de menos, é o que a Bíblia fala. Efésios 4, 30 e 31 diz assim: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, não entristeça o Espírito Santo. Agora, no verso 31, vamos ver o que entristece o Espírito Santo. Longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Entre as coisas que entristecem o Espírito Santo está a gritaria. Então, se o Espírito Santo se entristece com gritaria, não é ele que inspira as pessoas a gritarem nos cultos. É óbvio. Tanto que em 1 Coríntios 14, 34, né, e 40, ou melhor, 1 Coríntios 14, 33 e 40, ali é dito que Deus é um Deus de ordem, de paz e não de confusão. Se o Espírito Santo é Deus, é claro que ele não gosta de cultos barulhentos, porque ele é de paz, porque ele não gosta de gritaria. E quando você vai a Gálatas 5, 22 e 23, ali nos mostra qual é o fruto do Espírito, ou seja, o que acontece na vida da pessoa quando ela está sob a influência do Espírito Santo. Olha que interessante, aqui diz o seguinte: o fruto do Espírito são 9 qualidades de caráter: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, se o Espírito Santo, quando está em alguém, ele produz mansidão e domínio próprio, é claro que essa história de botar a mão no indivíduo cair no chão não é o Espírito Santo. Pode ter certeza. Por mais sincera que a pessoa seja, essa coisa de gritaria e fazer o outro cair no chão, não se harmonizando com as qualidades de caráter que o Espírito produz no indivíduo e de sentimentos, aquilo ali é obra satânica, não é obra do Espírito Santo. Ok, professor. Um outro pelo Twitter aqui. Quem manda é a Babi, ela diz o seguinte: o ano bissexto não pode afetar a questão do sábado, professor? A gente sabe, o ano bissexto aí é um ano que tem um dia a mais, não é isso? Certo. Isso aí não afeta a questão do sábado, não? Não afeta pelo seguinte: a alteração que ocorre com o ano bissexto e que ocorreram nos calendários é apenas a alteração dos dias do mês, mas os dias da semana permanecem intactos. Não altera em nada isso, né? Se alterasse, Deus haveria de se enganar, porque em Êxodo 28, quando Deus falou assim, lembra-te do dia de sábado, ele sabia que iria haver o ano bissexto, né? Será que ele ia dar um mandamento se não fosse possível preservar os dias da semana? Com certeza esse não é problema, né? Por mais que as pessoas, não digo que é o seu caso, é claro, mas por mais que as pessoas tentem justificar a desobediência ao 4º mandamento, não tem como justificar. Tanto que em Apocalipse 14, 6 e 7, um dos últimos convites de Deus à humanidade é para que o adorem no sábado. Se esse convite é dirigido aos últimos dias, é claro que o ano bissexto não interfere em nada na ordem dos dias da semana.
Muito bem, professor. Para participar do nosso programa, basta mandar um torpedo SMS para 12 9156 6972. Ou então, acessar o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. E ainda, seguindo a gente através do Twitter. Nosso Twitter é Na Mira da Verdade. twitter.com/Na Mira da Verdade. Clica lá, passe a seguir o programa e você já manda suas perguntas também aqui. Agora, pelo nosso blog, professor, um abraço aí para o pessoal de Moju, no Mato Grosso do Sul. E a pergunta é a seguinte: gostaria de saber se Satanás falou com Deus lá no céu quando diz: vinde rodear a terra. Foi realmente Satanás e foi no céu mesmo? Professor, esse acontecimento está marcado ali no livro de Jó. Isso no livro mesmo. de Jó. E Satanás, ali na Bíblia, está escrito que Satanás estava rodeando outros mundos. E dá a entender que estava havendo uma reunião no céu e que Satanás passou por ali e disse que estava rodeando a terra. Isso aí realmente é fato na palavra de Deus ou é alguma ilustração? O que é isso daí? Ou aqui em Apocalipse 12, 7 a 9, quando fala da batalha que houve no céu, no verso 9 fala assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. A partir do momento que Satanás foi expulso do céu, ele não teve mais retorno lá. Então, aquele evento ali em Jó, capítulo 1 e capítulo 2, em que os filhos de Deus, anjos, não é, se reúnem para adorar a Deus, os comentaristas não sabem dizer se essa adoração a Deus foi prestada no planeta Terra ou em algum outro mundo no universo. Agora, o que os comentaristas chegam praticamente em consenso é que no paraíso, lá no céu, na Cidade Santa, não foi, porque ele foi expulso de lá e lá ele não voltava mais, tá? Então, nós não sabemos ali onde foi. Pode ter sido no outro mundo ou pode ter sido no próprio planeta Terra, no momento em que Deus estava sendo adorado e que Satanás ainda podia, como diríamos assim, representante do planeta Terra, por ter pecado e cedido o lugar a ele, se apresentar diante de Deus. Muito bem, professor. Outra pergunta que nós temos aqui é o seguinte: a unção, ou seja, ungir com azeite, é bíblico? Qual é a sua opinião, professor? Essa questão da unção que apresenta na palavra de Deus e que especificamente usa o azeite para ungir uma pessoa que está para morrer, uma pessoa que já está em fase terminal, isso é aceito na palavra de Deus? É orientado pela palavra de Deus? O que é isso daí? Em Tiago capítulo 5, versos 14 e 15, fala da unção. Só que existem dois extremos que devemos evitar. Primeiro, devemos evitar de ungir uma pessoa só quando ela está morrendo. Isso é um extremo. Outro extremo é ungir a pessoa por qualquer doença que ela tem. Isso banaliza a cerimônia. Por que há esta unção com óleo? O azeite, querido amigo que nos acompanha, ele na Bíblia é um símbolo do Espírito Santo. Então, quando a pessoa recebe um pouquinho de azeite na testa ali naquele momento, ela está dizendo que pela fé ela recebe o Espírito Santo e ela aceitará a decisão de Deus na vida dela, de curá-la ou permitir que ela descanse na morte. Então Tiago 5,14 diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, equilíbrio. Faça uso dessa cerimônia, que é importante. A pessoa, ela demonstra fé no Espírito Santo e aí isso até interfere também no seu sistema imunológico. Só que não banalize as coisas. Procure seguir essa norma bíblica, não é? Para ajudar a pessoa com equilíbrio, sem banalização. Ok, nós temos outra aqui pelo nosso blog e a pergunta é a seguinte. Quem mandou foi a Marluce, ela é de Cáceres, no Mato Grosso, e ela fala o seguinte: somos um grupo de cristãos
domésticos. Não temos uma igreja e nem denominação. O que vocês pensam de igrejas como a nossa? Professor, para ser salvo precisa ter uma religião? É isso mesmo? A Bíblia orienta alguma coisa se você tem que ter uma certa denominação ou não? Nessa situação que nós estamos recebendo aqui, essa afirmação, tem alguma orientação bíblica sobre isso? É certo ou não é certo? Deus aceita, Deus não aceita? Como que é isso? Se não existe uma religião, existe um grupo que começam a estudar a palavra de Deus e começam a seguir. Existe alguma controvérsia nisso? Isso é certo, isso é errado? Qual a opinião sua aí? Ou, na verdade, qual é a opinião da palavra de Deus sobre isso? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2, nós percebemos que os cristãos, numa época especialmente em que eles não podiam estar se reunindo nas sinagogas ou em templos, eles se reuniam em casa. Aqui em 1 Coríntios 16, 2 diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Paulo pediu para que eles, ao estarem ali adorando a Deus, reunissem uma oferta em casa, não é? Que ele passaria e pegaria aquela oferta para levar aos irmãos necessitados. Você vai a Atos capítulo 2, não é? E você percebe aqui, a partir do versículo 37 ao 41, né, que as pessoas também se reuniam em casa para adorar a Deus. Só que há um detalhe, querida irmã Marluce. Não é plano de Deus que você e os outros irmãos fiquem sempre só se reunindo em casa. Por quê? Vocês estão fazendo algo muito bom. Ter cultos em casa, se reunirem para adorar a Deus. Só que Deus estabeleceu a igreja como o corpo de Cristo, no qual vocês podem desenvolver melhor os dons espirituais de vocês para que outras pessoas conheçam o Evangelho. Olha o que Paulo diz em Hebreus capítulo 10, verso 25. Apesar de Paulo, com certeza, ter ser a favor dos cultos domésticos, né? Só que em Hebreus 10, 25 ele dá um conselho. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então ele recomenda que congreguemos. E isso é na igreja, quando você lê aqui 1 Coríntios capítulo 12. Aqui em 1 Coríntios 12 tem um capítulo interessante que vocês podem estudar. Aqui Paulo compara a igreja ao nosso corpo. 1 Coríntios capítulo 12. E aí ele afirma que assim como o corpo tem vários membros, a igreja possui vários membros, várias pessoas com dons diferentes para o crescimento deste corpo. Então, o próprio fato de Paulo comparar a igreja, a assembleia, com o corpo, já nos mostra que é importante sim nos reunirmos em congregação, em assembleia. E aqui no Salmo 111, tem uma outra citação importante, diz assim, ó: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Veja, não é só na companhia dos justos e no lar, é também na assembleia. Tá bom? Então, este é o ensinamento bíblico. Agora, é claro que vocês não vão sair por aí escolhendo qualquer igreja. Nem todos os caminhos conduzem a Deus. Então, eu recomendo que vocês continuem estudando a Bíblia. Peçam o curso bíblico que o programa Na Mira da Verdade oferece gratuitamente. E Deus vai orientar vocês a qual igreja vocês se filiarem para desenvolverem os talentos espirituais de vocês e vocês se prepararem melhor para a segunda vinda de Cristo. Muito bom, professor. E aproveitando você falou aí, eu quero mostrar aqui qual é o curso bíblico gratuito que nós oferecemos aqui no programa Na Mira da Verdade. Esse é o nosso presente para você. É uma revista que chama-se Verdades para o Tempo do Fim, e nesta revista você tem 16 temas onde você vai poder estudar a palavra de Deus, lendo cada tema desse daqui, e no finalzinho de cada tema tem um questionáriozinho para você poder responder ali daquilo que você aprendeu. É um curso bíblico. É uma forma fácil, gostosa de você aprender a estudar a palavra de Deus e a conhecer esses mais
mais diversos assuntos que a palavra de Deus tem ali para a nossa vida pessoal. Como eu costumo dizer aqui no programa, a Bíblia Sagrada é o nosso manual de sobrevivência. E a gente tem que aprender a esquadrinhar essa Bíblia, a saber exatamente o que Deus fala pra gente, que é através da palavra de Deus que Deus fala com você. E você fala com Deus através da sua oração. Então, essa é a forma de comunicação que o nosso Deus passou e deixou pra gente, né, professor? É isso mesmo. Então, para você receber esse curso bíblico, basta você mandar um e-mail pra gente. O nosso e-mail é namiradaverdade@novotempo.org.br. namiradaverdade@novotempo.org.br. Você manda ali com todos os seus dados para chegar aí na sua casa certinho. Nome completo, endereço completo com CEP, cidade e estado, tá bom? Peça agora mesmo, ele não vai custar nada para você, é de graça. Você vai receber aí na sua casa. Peça agora mesmo, aproveite para você receber o mais rápido possível. Professor Leandro Quadros, a próxima pergunta aqui no SMS é o seguinte: por que muitos falam Jesus, filho de Davi? Se Davi era um pastor, um guerreiro, como podia ser Deus, filho de Davi? Por que se fala isso, filho de Davi, professor, para Jesus Cristo? É o seguinte, porque Jesus seria, humanamente falando, descendente de Davi. É por isso, tá? Simplesmente por isso. Por isso que é chamado descendente de Davi, né? Não tem assim, porque Deus prometeu que o Messias viria do trono de Davi, certo? Então, Cristo, por ser, diríamos assim, humanamente falando, descendente de Davi, ele é chamado dessa forma. Mas é apenas para identificar a Cristo como ser humano, descendente do rei Davi, tá? Não está se referindo aí ao aspecto divino de Cristo, sendo que ele é pré-existente desde a eternidade, como nós podemos ler Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Ok, professor. Uma outra pergunta já em cima disso que você falou, em relação a Cristo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando Jesus, ou seja, a Santa Trindade, quando Jesus esteve aqui na Terra e ele morreu, nesse momento, a Trindade, por 3 dias, deixou de existir? Porque se ele morreu, então só tinha Deus Pai e Deus Espírito Santo? É isso mesmo, professor? Essa é uma pergunta muito interessante, muito complexa, para a qual nós não temos uma resposta satisfatória. A Bíblia não esclarece isso. Não, nós temos um texto aqui, que eu vou ler, que é João 10, 17 e 18, para nos dar alguma luz sobre o assunto. E eu vou lançar algumas questões para nós analisarmos aqui. João 10, 17 e 18 diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Veja bem, Cristo diz que ele tinha poder para dar a vida e para reassumi-la de volta. Como que nós vamos explicar isso? Não temos como explicar. Porque, biblicamente, a morte é um sono. Certo? Quando a pessoa morre, ela está dormindo até a volta de Cristo. Cristo experimentou a morte eterna no nosso lugar. Agora, alguém pode dizer assim: não, foi só o Jesus humano que morreu. Realmente, foi a parte humana de Jesus que morreu. Agora, se quem morreu na cruz foi só um ser humano, então nossos pecados não foram pagos ainda, porque apenas um Deus poderia pagar por esses pecados. Então nós cremos que a parte humana de Cristo morreu, a parte divina continuou latente dentro dele, porque senão ele não poderia ele mesmo reaver a sua vida de volta. Agora, como isso? Não me pergunte, porque eu não tenho como lhe dizer. Se eu tentar especular isso, eu estarei sendo arrogante, sem humildade, em querer especular uma coisa que Deus não revelou e que nós só vamos entender na eternidade. Tá? O que nós sabemos é que Cristo tinha poder para reaver a sua vida de volta, que durante aqueles 3 dias ele esteve inconsciente, naquele dia que ele esteve na sepultura, no sábado, e Romanos 8,11 nos mostra que, além de Cristo e o Pai estarem envolvidos na ressurreição dele, o Espírito Santo também estava. Então, como que nós vamos explicar isso? Não temos como explicar.
Vamos primeiro chegar no céu, para depois entendermos um mistério tão grande como esse. Muito bem, professor. Estou aqui acabando de postar. Olha, deixa eu até colocar aqui uma reticências no Twitter. Opa. O nosso próximo desafio. Opa. Pessoal do Twitter, você que tem Twitter aí, nós estamos aqui lançando agora. Vou postar agora. Mandei. O próximo desafio aqui do Twitter. Então, como é que vai funcionar, professor? A gente manda a pergunta no ar aqui. Isso. E a pessoa vai ter que responder pelo Twitter. Pelo Twitter. E aí vai ganhar um brinde, a melhor resposta. E a próxima semana você vai mostrar quem foi o vencedor que deu a melhor resposta e vai mostrar a resposta dele. Exato. Eu já até tenho um brinde, Tito, aí. Eu tenho um livro muito bom, não é? Intitulado O Outro Lado da História. É um livro de um professor de teologia, não é? Professor Natan, né? Um livro que refuta um livro chamado O Sábado, a Lei e a Graça, de Abraão de Almeida. É um livro que refuta aquele livro de Abraão de Almeida que foi infeliz na sua abordagem. Então, vamos dar de presente esse livro para quem der a melhor resposta. E quem fazer a melhor resposta vai sair aqui no programa Na Mira da Verdade. Ou seja, você do Twitter agora está na mira. E a sua resposta vai aparecer aqui no programa semana que vem. Então, olha lá, já está postado no Twitter, mas a pergunta é a seguinte. No Novo Testamento, Jesus Cristo aceita o Espiritismo? Essa é a pergunta do próximo desafio do Na Mira da Verdade. Terça-feira que vem, a melhor resposta do Twitter vai estar aqui. Então, para você participar, você tem que seguir a gente no Twitter, tá bom? O nosso Twitter é Na Mira da Verdade. Clica lá, passe a seguir o programa Na Mira da Verdade, dê a sua resposta, dê a sua opinião. A melhor resposta vai estar aqui, tá bom, professor? Tá ótimo. Chegamos ao final do nosso programa. Opa, passou rápido. Obrigado mais uma vez por você estar aí junto com a gente aqui respondendo as mais diversas questões que chegaram aqui no programa hoje, através da Palavra de Deus. Tá ótimo, Tito. Um abraço a você. Um abraço, querido telespectador, amigo ouvinte, amigo internauta. Obrigado por sua companhia. E nunca esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia, a Palavra de Deus, terá coragem de lhe responder. Um grande abraço e até quinta-feira às 14h. Bom, logo depois do programa agora, logo em seguida do Na Mira da Verdade, você vai ficar com o programa Educação, uma nova série apresentando sobre as drogas nas escolas. Um excelente programa. Fique agora com a educação. E lembre-se, sempre aqui neste programa, as suas dúvidas, os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!